havia uma suspeita de que ele havia drogado ela para que ela não pudesse oferecer resistência. A versão dele foi: eu mantive relação sexual com ela, mas eu pensei que ela estava acordada e que era consentida. Ela em momento nenhum disse que não queria. E eu em momento nenhum, naquele momento, né, que estavam ali, enfim, fases preliminares para o ato sexual, ele não percebeu que ela estaria desacordada. Tá? Essa alegação dele, não é estupro de vulnerável, entre aspas, porque nessa situação ela estaria vulnerável por conta da ingestão de bebida alcoólica e de drogas e tal, e etc. Mas ele achou o que ela queria. E aí foi lá e manteve relação sexual com ela. Se ele queria ou não, se ele sabia ou não que ela estava desacordada, se ela estava dormindo, isso aí, gente, infelizmente, é só os dois em cima daquela cama que vão conseguir responder. Tá? Verdade seja dita, mas para o nosso exemplo, o que aconteceu? Ele disse: eu achava que ela queria, eu achava que ela estava acordada, eu acreditava que era consensual. Na sentença, o juiz reconheceu que houve erro sobre os elementos do tipo. E ele colocou a palavra, a expressão, estupro culposo ali. E aí o pessoal fez um recorte desse estupro culposo, mas o juiz, na verdade, na sentença que eu também li, né? Eu sou curioso para chuchu, ele coloca assim, como não existe estupro culposo, eu absolvo. Por quê? Porque é o que o artigo 20 estabelece. Ele reconheceu que não havia dolo do rapaz em estuprar a moça e ele excluiu o dolo, né? Mas como a lei estabelece que permitiria punição em caso de crime culposo, o juiz observa, olha, se existisse um estupro culposo, ele poderia ser punido. Da mesma forma o Lucas. Porque o Lucas foi lá no bar, antes dele, né? Ele deveria ter pedido a identidade da moça. É? Devia ter pedido a identidade da moça. Sabe? Qual é a sua idade, né? Vamos preencher um cadastro aqui, tá? Eu tenho um formulário, eu tenho um filho menino, ele vai fazer 17 anos agora, eu já alertei ele ali que quer estudar fora, aquela coisa toda. Então, meu filho, quando você sair na noite, você vai sair com um contrato no bolso, tá? Você vai, a menina quer? Quer. Então você vai fazer ela assinar e duas testemunhas que ela estava sã. E aí depois você vai, amigo, tá? Depois você vai. Então beleza, beleza. É um contrato. Pacta sunt servanda. O pacto faz a lei entre as partes. E aí tá tudo consensual, beleza. Na falta disso, grava um vídeo com a moça dizendo, ok, eu quero, né? Justamente porque, gente, é como é o caso lá da Mariana Ferrer. Não tem como saber, a não ser aqueles dois que estavam na cama, tá? Então, gente, assim, quando falamos de erros sobre elementos do tipo, nós estamos falando de excludente de tipicidade, tá? Aí, gente, nós vamos para as discriminantes putativas. E aqui eu preciso de um pouco de atenção dos senhores e das senhoras, tá? O que é discriminante putativa? Bom, discriminante, tá? Discriminar, não discriminar, discriminar ou descriminalizar, por assim dizer. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. É muito importante, gente, e eu não quero ser chato, mas isso que está entre parênteses e em vermelho que eu coloquei aqui é um acréscimo que eu coloquei no material de vocês, isso não está no Código Penal. Vocês têm que lembrar destes termos: erro excusável, ou invencível, ou inevitável. Porque algumas bancas cobram. Eu vi a OCP cobrar essa nomenclatura, tá? Então,
o erro excusável, invencível ou inevitável são causas de isenção de pena nas discriminantes putativas. E eu já vou explicar o que são essas discriminantes. Segunda parte. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa. O chamado erro inexcusável, evitável e vencível. E por que as bancas gostam de cobrar essa bendita nomenclatura? Vocês percebem como, de alguma forma, é fácil induzir a erro? Porque na isenção de pena você tem erro excusável e ele te joga pro invencível e inevitável. É muito comum que você traga esse radical in para cima também. Inexcusável, invencível e inevitável. Não. Excusável por uma questão de gramática, de língua portuguesa, de significado. Excusável, invencível, inevitável, exclui dolo e culpa. Inexcusável, evitável e vencível, exclui apenas o dolo. E o fato é punível como crime culposo, se, obviamente, existir previsão legal, tá? Gente, eu preciso corrigir esse material de vocês, tá? Então, prestem atenção nessa parte, porque depois eu vou fazer uma edição. Eu coloquei ali como exceção. Essas discriminantes putativas, segundo uma fração, uma parte da doutrina, eles conduzem a uma excludente de ilicitude. Mas as bancas, nas provas mais recentes, eles estão considerando as discriminantes putativas também como excludentes de tipicidade, porque elas estão concentradas geograficamente num artigo que fala sobre erros sobre elementos do tipo, tá? Então, assim, onde no teu material está escrito exceção, e aqui eu coloco excludente de ilicitude, risquem, coloquem uma observação, e se cair isso na tua prova, arrisque excludente de tipicidade, tá? Porque como o meu material, eu reciclo ele de tempos em tempos, e eu peguei algumas questões mais recentes de CESP ao ACP, eu acho que é um caminho mais seguro, tá? Então eu vou renovar esse material, fazer essa correção para vocês, mas vocês desde já coloquem as discriminantes putativas como excludente de tipicidade. Professor, agora o senhor pode falar por que existe uma parte da doutrina que coloca como excludente de ilicitude? O que quer dizer essas discriminantes putativas? Aí, gente, eu vou lá para frente e vocês na próxima aula me lembrem, tá? Que eu preciso voltar para trás. Tudo isso para explicar para vocês o que é uma discriminante putativa e, ao mesmo tempo, explicar para vocês as excludentes de ilicitude, que está aqui, na segunda perna desse tripé, tá? Isso aqui, gente, é muito comum nós ouvirmos falar de legítima defesa. Isso aí é padrão. Estado de necessidade, nem tanto. Estrito cumprimento do dever legal, nem tanto também. Exercício regular de direito, nem tanto também. O mais famoso é a legítima defesa. Mas cuidado, tá? São 4 excludentes de ilicitude previstas em 3 incisos. É igual os 3 mosqueteiros. São 3 incisos, 4 excludentes. 3 mosqueteiros, mas na verdade são 4. Quem é que são? Athos, Porthos, Aramis e o outro, D'Artagnan. Ah, você já é meu aluno. Aí não vale. Então, gente, assim, 4 excludentes de ilicitude, tá? O que acontece aqui, gente? O que vem a ser o estado de necessidade? Isso aqui é uma baba para cair em concurso. Toda prova cai uma questão.
Se é uma prova que tem 10 questões, vai ter uma de estado de necessidade. Porque ele é muito versátil. O estado de necessidade, ele joga em qualquer posição, sabe? Ele joga em qualquer posição, ele pode jogar de centroavante, né? De ponta esquerda, de ponta direita nem tanto, porque ele não é muito bom com, né? De chute. O que acontece aqui, gente? Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, tá? A gente tem que começar a tomar cuidado, porque aqui é onde a letra da lei ela começa a fazer diferença, certo? Salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Vamos por partes. Está a necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade. Guardem este termo. Quando você fala de perigo atual, não existe perigo atual ou iminente, tá? As bancas gostam de misturar os conceitos. Ok? Você tem na legítima defesa injusta agressão, atual ou iminente. O perigo não é iminente, ele é sempre atual, no estado de necessidade. Tá? Tomem cuidado com isso. O que é perigo atual que não provocou por sua vontade? Tu resolveu fazer uma viagem de avião e no meio da viagem dá pane nas turbinas e o avião começa a cair. Tu provocou a pane nas turbinas? Não. Espero que não, né? Pelo menos eu espero que não. Se tu não provocou esse perigo e o avião está caindo, você está dentro desse avião, está você e mais um amigo teu. O piloto pegou um paraquedas e Jerônimo foi embora. E ele deixou um paraquedas para vocês dois. Veja bem, este paraquedas não suporta o peso de duas pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque a questão da banca tem que especificar. Tá? Porque sempre vai ter um. Mas cabia dois. É igual a porta do Titanic da Rose, né? Mas cabia o DiCaprio ali em cima. Né? Veja bem, gente. Só tem um paraquedas. Esse paraquedas só suporta até 100 quilos. Cada pessoa pesa 80, então não dá para ir agarradinho. Tá? É por uma questão de peso. Ok? O que você faz? Para você se salvar, tu empurra o teu amigo do avião. Sem paraquedas. E aí você põe o paraquedas e se salva. Veja bem, gente. Num cenário de tipicidade, tu cometeu um fato típico. Tu matou o teu amigo, tu empurrou ele do avião, né? Ele ainda foi sugado pela turbina e triturado. Para não ter perigo, né? Não, ele não sobreviveu. Poderia tentar se salvar de perigo atual que não provocou de sua vontade, sim. Né? Na hora de fuga, eu acho que aconteceram alguns, né? Não tinha razão para você realmente indiciar alguém que estava ali porque precisava se salvar, né? Sim, né? Então é um bom exemplo também. Então, assim, gente, o que acontece? Na prática, você tem um homicídio, você tem um fato típico e tal. Só que é um perigo atual, né? Que você não provocou pela tua vontade. Tu podia de outro modo evitar? Não, porque o paraquedas só cabia um, tá? Você está preservando o direito próprio ao alheio. Como assim alheio? Vamos supor que tivesse 3 pessoas e um paraquedas. Uma dessas pessoas era minha esposa, era o meu filho, era minha mãe. Eu pego o meu paraquedas, coloco nele, chuto o cara para fora do avião, né? E eu morro também, sabe? Ou cai o avião e eu sobrevivo. Aí para eu ser punido, né? Como é que eu vou ser punido? Não, eu peguei o paraquedas, eu matei o meu amigo para dar o paraquedas para o meu filho. Isso aqui, gente, esse exemplo do avião é muito comum com avião e por incrível que pareça, com barco.
com o navio. Ah, mas dentro do bote e tal, papapá. Ah, tá, beleza. Naufragou o Titanic, ficou a Rose e o Jack conseguiu subir na porta. Pronto. Só que eles tinham que comer. E não tinha comida para os dois. Né? Se para um sobreviver, o outro tinha que morrer, quando o DiCaprio estava dormindo, a Rose foi lá e rachou a cabeça dele. E empurrou ele dentro da água e ficou com a comida dentro da porta ali para ela sobreviver até o resgate chegar. Um exemplo hipotético. Tá? Esse tipo de questão que eles cobram no concurso. Continua sendo estado de necessidade, continua sendo estado de necessidade. Tá? Ok, gente? Parágrafo 1º, importantíssimo. Carreira policial, eles amam esse parágrafo 1º, por quê? Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Lembrem da quem tinha, tá? Quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Imagina você, policial militar, tá tendo um tiroteio lá num bairro tal da cidade. Chamem todas as guarnições, peçam reforços. Aí tu tá lá na viatura, diz, ah, não vou. Não vou, não. Por quê? Porque tá tendo tiroteio lá, amigo. Tá, mas tu lembra que tu é policial militar, né? Você lembra que você tem o dever legal de enfrentar o perigo, ou seja, tu fez um concurso para levar tiro no meu lugar. Eu quero ficar dormindo em casa e tu vai lá tomar tiro no meu lugar, tá? Você tem o dever legal de enfrentar o perigo. É a mesma coisa do bombeiro dizer assim, ah, eu não vou lá porque tá muito quente, tá pegando fogo, bicho. Né? Ou salva-vidas cai em prova de concurso a rodo. Ah, não, o mar tá muito agitado e tá frio e eu tô sem o meu colã de mergulhador, né? Cara, tu tem o dever legal de enfrentar o perigo, você tem que mergulhar, amigo, você tem que salvar o cara, você tem que ir pro incêndio se tu é bombeiro, tu tem que tomar tiro se tu é policial. Então, não pode alegar estado de necessidade aquele que, eu não gosto desse termo, acho bem cacofônico, né? Quentinha me lembra marmita. Então, poderia ser estado de necessidade aquele que possuía ou que tinha o dever de enfrentar o perigo. Bom, parágrafo 2º. Parágrafo 2º é meio confusinho, eles não costumam muito cobrar em prova. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Né? Eu coloquei como exemplo aqui o furto famélico, por quê? Para provar para vocês aquela versatilidade do estado de necessidade. Esses exemplos que eu falei do avião, do navio e tal, tem comida, não tem comida, né? O que acontece? O furto famélico, ele é um exemplo do estado de necessidade. O que é o furto famélico? Vamos supor que eu seja uma pessoa em situação de rua, tá? E eu estou sem comer há 4 ou 5 dias. Eu bati de porta em porta, primeiro eu pedi trabalho. Ninguém me deu trabalho. Não me deram nenhuma grama para cortar. Porque eu tenho mau cheiro, sou maltrapilho, né? Não quiseram me admitir, ficaram com medo. Aí depois, sem forças para trabalhar, eu comecei a pedir alimento. Compra um litro de leite, compra um pãozinho para mim lá no mercado. Ninguém me serviu. Fui na igreja. Dependendo da igreja, provavelmente eles cobrariam o dízimo do morador de rua, né? Foi na igreja pedir, seja solidário, preciso de alimento, estou com fome, estou morrendo de fome. A igreja recusou. Como ele não conseguiu nada, ele foi até um supermercado e subtraiu de lá um pacote de pão, avaliado em R$9, né? E um pacotinho de queijo, avaliado em, sei lá, R$20. Opa, deu 29 pila. Ele estava saiu do mercado, foi lá na esquina, né? Que aquele pãozinho que ele furtou, e comeu. E aí ele foi abordado pelo segurança do supermercado, chamaram a polícia, ele foi preso em flagrante, foi conduzido para a delegacia, né? E aí, o que você tem? Essa conduta é considerada furto famélico, é uma construção jurisprudencial e doutrinária, é uma excludente de ilicitude do estado de necessidade. Veja bem, ele estava se salvando de um perigo atual, ele estava 5 dias sem comer. Ele se colocou
nessa situação, ele provocou por sua vontade? Não, gente, desculpa, fome é um negócio que a gente não se coloca, né? Porque senão eu escolheria, às vezes, não ter fome. Tipo, ir no rodízio. Eu queria ir no rodízio sem fome. Mas brasileiro vai no rodízio assim, paguei R$ 75, agora eu vou comer pela semana inteira. Né? Vou dar prejuízo. Isso é uma coisa que aqui é muito comum. Tá? Ele não tinha como regular a fome. E aquele negócio, gente, se ele não come, ele morre. É uma questão básica. Aí o que acontece? Ele não conseguiu, de outro modo, evitar. Ele teve que furtar. Tá? Esse parágrafo 2º, ele coloca uma situação mais ou menos. O furto famélico que dá essa excludente de licitude é quando o cara está lá realmente à beira da morte, do precipício e tal. Aqui é assim, ele estava uns 2 dias sem comer. Ele aguentava mais um pouquinho. Ou ele não tentou bem tentadinho, de todo modo, evitar, né? Ele só pediu, não tentou trabalhar. Mas, embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Então, é aquela situação de um estado de necessidade mais ou menos. Você não vai excluir a ilicitude, mas tu também não pode punir o cara com o mesmo rigor. Então, você vai pegar a pena e você vai reduzir. Tá? Estado de necessidade, outra questão que eu lembrei agora, que é pipoca de concurso, é quando você trata de animais. Tá? Estou eu caminhando pela rua. Perto ali da minha vizinhança tem um Rottweiler. Enorme, gigantesco. Um belo dia, eu estou passando na frente da casa do Rottweiler ali e o portão está aberto. E aquele animal avança e ele vem direto no meu pescoço. Eu saco de um revólver ou de uma faca, né? Se cair na tua prova revólver, vai ter que estar escrito assim: um revólver devidamente registrado, do qual eu possuía porte. Se é uma faca, eu estou puxando a faca, eu matei o cachorro. Saúde. Com direito à sonoplastia. Tá? O som não era bem esse, né? Eu imaginava algo mais abafado. Assim. Dei uma facada no cachorro e aí o cachorro morreu. O que a banca te cobra? Eles vão te fazer acreditar que isso foi legítima defesa. Isso não é legítima defesa e eu vou dizer por quê. A legítima defesa, gente, ela necessita de algo chamado injusta agressão. Mas, pô, o cachorro me atacou injustamente, eu estava só passando na rua, não mexi com ele. Gente, há uma construção de doutrina e jurisprudência onde o animal é irracional, ele não sabe o que é justo e o que é injusto. Tá? Quando você é atacado por um animal, e as bancas daí elas colocam cachorro, touro, ornitorrinco, avestruz, eles só trocam o animal e o cenário. A questão é a mesma. Tá? Não, vocês estão brincando? Faça a questão para você ver. Né? Navegando pelos rios africanos, tinha um jacaré que atacou, você matou o jacaré. O que é? Estado de necessidade. Esse animal te atacando é um perigo atual. Tá? Você não pode confundir com legítima defesa, porque não há injusta agressão. Qual é a exceção nessa questão do animal? Quando o animal é utilizado por um ser humano como instrumento para causar. Então vamos supor que o vizinho não gosta de mim. Eu estou passando na rua, ele pega o Rottweiler e ele atiça. Isca, isca. Pega, pega. Né? Isca, isca. Não se fala mais isso? No meu tempo, os cachorros se atiçavam falando, isca, isca. Né? E aí o cachorro me ataca. Aí a gente pode falar em legítima defesa, porque o cão é como se fosse uma faca, um revólver. Ele está sendo usado como um instrumento do seu tutor. Esse sim tem aquela questão de injusta agressão, né? Aquele sentimento ruim, nefasto, tá, etc. Tá? Então, cuidado aqui com o estado de necessidade. Não vai. Não vai. Uma sexta-noite não vai. Tá.
vai ter que matar o outro para sobreviver e comer, no caso. Sim. Como é que vai ser? No palitinho? Pois é, daí seria estado de necessidade ou legítima defesa. Gente, assim, ó. Eu não digo que a banca não vá tão longe, porque é bem possível que ela vá bem por aí, porque é algo bem corriqueiro, tá? Inclusive, para quem já fez direito, e quem fez direito bem feito, lê um livrinho chamado Caso dos Exploradores de Caverna, que é exatamente isso aí. É um livrinho pequenininho, que é basicamente assim, como o próprio nome já diz, era um grupo de pessoas, tipo legendários, só que para dentro de cavernas, tá? Homens foram explorar cavernas. E aí teve uma chuva torrencial que bloqueou as entradas e saídas desta caverna. Esses homens ficaram confinados lá dentro. E aí tentaram socorrer, mas eram muitas pedras. E os homens lá dentro passaram 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. 8 dias alguém disse assim: gente, nós vamos todos morrer de fome. Ah, mas qual é a solução? Não temos minhocas, não temos vermes, não temos musgos, não temos algas, não temos nada. Temos pessoas, né? O que eles fizeram? Basicamente isso. Gravetos, quem tirar o graveto menor é sacrificado. Eu acho esse sistema meio nada a ver, né? Eu escolhi o mais gordinho, sem dúvida, porque tinha mais condição de alimentar os outros por mais tempo. Já pensou se quem tira o palito menor é o magrinho? Aí nós vamos ter que matar 2, né? Então já, não, vamos ver aqui quem é, dar uma palpada. Não, você tá bom aqui, tá? Esse livro, ele passa dessa forma. Eles matam um, esse um serve para alimentar a todos, eles sobrevivem quase 30 dias lá dentro, e aí eles são resgatados. O que acontece? Eles saem da caverna e vão presos. E aí eles vão para julgamento. A outra metade desse livro é a história do julgamento deles, onde a acusação está dizendo que eles cometeram um homicídio e a defesa vem falando que houve um estado de necessidade. Então, é estado de necessidade, tá? Não é muito incomum de se pedir, certo? Aí tem vários seriados, né? Que você vê, teve aqueles que se perderam lá nos Andes, mas aí eles estavam comendo carne das pessoas que já tinham morrido. Eles não estavam matando. Caberia vilipêndio de cadáver? É, porque o cara morreu, você comer a carne do cadáver também é crime, né? Vilipêndio de cadáver. Não vai acontecer porque está abarcado no estado de necessidade, tá? É um filme bom para você assistir quando você está viajando de avião, né? Ótimo, se está sobrevoando assim os Bariloche, aquela neve toda lá embaixo, aí você pensa assim, meu Deus do céu, né? Já começa a olhar para os passageiros e começa a escolher, se eu cair, é aquele ali, né? Gente, vamos parar com o doce. Vamos parar com o doce. Se bem que quem come muito doce também daí não ia fazer bem para a glicose do pessoal, né? Ou muito gordinho aí ia ser colesterol e alterar o colesterol também. Melhor pegar alguém mais trincadinho, né? Pega só o músculo assim. Hoje em dia tá difícil, né? Tá difícil. Até para comer gente não. Ai, meu Deus. Senhoras e senhores, legítima defesa. Aí na próxima aula a gente vê para onde que a gente segue aqui. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão. Aqui você tem atual ou iminente. Não tem perigo atual ou iminente no estado de necessidade. Grava isso, tá? Injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outro. Então, bem tranquilo, tá? Professor, o ideal é que eu decore isso. O artigo 24 é bom decorar, tá? Estado de necessidade é bom decorar. Legítima defesa é bom decorar também, tá? Os requisitos da legítima defesa, eles são cumulativos. Quais são os requisitos? Usando moderadamente os meios necessários. São 2 requisitos. O que é o meio necessário?
é aquilo que você tem ao teu alcance, tá? Ah, o cara veio para cima de ti com uma faca, tu vai pegar um pedaço de pau e tu vai dar na cabeça dele. O cara veio para cima de ti com um revólver, você vai pegar outro revólver e vai dar um tiro nele, tá? O meio necessário é tudo que você tem ao teu alcance para se defender. O que é moderadamente? Dentro de uma situação razoável de se pedir, você não vai agir com excesso. O cara veio para cima de você, armado com uma faca, você tem um revólver municiado com 6 balas, tu deu um tiro no joelho do cara, o cara caiu e começou, ai, 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 pare-me. A partir desse momento, você não está mais em legítima defesa, ok? Você já usou moderadamente o teu meio necessário, deu um tiro no joelho, derrubou a faca, acabou a agressão. Chama a polícia e beleza. Se você disparar uma segunda, terceira, quarta, quinta vez, você está cometendo um excesso. E aí, quando se trata de excesso, o excesso doloso, ele é punível. A tua legítima defesa terminou no tiro do joelho. Tudo que passou dali foi a tua vontade de matar a pessoa, tá? Ok? Professor, o que é uma injusta agressão? Gente, essa questão de justo e injusto é um negócio bem filosófico, tá? É aquilo que não é certo pelo homem médio. Ah, mas isso não foi justo, isso foi justo. É um critério relativamente subjetivo? É. O juiz vai analisar, quando é caso de homicídio, o júri vai analisar. Isso é algo que varia de pessoa para pessoa conforme as suas convicções do que é justo e injusto. Não é uma forma matemática, tá? O que é agressão? Cuidado, tá? Porque nós temos lá no homicídio a chamada injusta provocação, que causa uma redução de pena do chamado homicídio privilegiado. Aqui não é injusta provocação, é injusta agressão, tá? Essa injusta agressão, ela tem que ser atual, ou seja, deve estar acontecendo ou iminente, está prestes a acontecer. Não é uma legítima defesa assim, eu dei um tiro nele, porque daqui a 10 dias ele ia me bater. Ok? Não dá para fazer dessa forma, certo? Por mais que eu em um júri aleguei a chamada legítima defesa antecipada e funcionou, tá? A culpa não é minha. Eu trouxe até tratados internacionais para dizer que pode. Né? Legítima defesa antecipada é um instituto de direito internacional onde você preserva a soberania entre nações. Você sabe que vai ser atacado e você parte para o ataque primeiro para preservar a tua soberania. E eu, por alguma razão, achei por bem agregar isso no julgamento. Deu certo, tá? O promotor dava pulo, mas enfim. Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput desse artigo, considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública, quem é? Polícia, trocando em miúdos, tá? Que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Então é aquele negócio. O cara está segurando a vítima com um revólver aqui na cabeça. Frustradas todas as possibilidades de negociação. O policial vai lá com a sniper e pau! Estoura a cabeça dele. Isso já foi considerado, tá, estrito cumprimento do dever legal. Certo? Antigamente. A partir de 2019, com o pacote anticrime, essa ação do policial se transformou em legítima defesa. Tá? Sim, por isso que a gente coloca, né? Como a legítima defesa ela tem o direito da tua pessoa, proteção da tua pessoa e de terceiros, aqui você tem vítima mantida como refém. Então é uma espécie de simbiose. Eles utilizaram lá o caput e colocaram daí no parágrafo 1. Tá? Gente, cuidado com a legítima defesa da honra, tá? É o marido traído que mata a mulher porque isso não existe mais, certo? E falta 2 minutos só para eu encerrar essa parte. Discriminantes putativas. O exemplo mais clássico que a gente tem é da legítima defesa putativa, que é quando o cara ele pensa
que ele está agindo em legítima defesa, ele está equivocado, certo? Então imagine o seguinte cenário. Tem alguém que não gosta de mim, nós somos inimigos declarados há anos. Há 10 anos, um odeia o outro, quando se vê, se agride e tal. Um belo dia o cara me diz assim, tu tá na minha esquerda, dessa vez tu não escapa, eu vou te matar. Certo? Isso já aconteceu? Já? É um exemplo fictício, tá? Me avisem que eu vou estar doente nesse dia. O que acontece, gente? Desafetos graves. Aí um belo dia, essa pessoa aleatória, que tem um desafeto aleatório, de situação muito grave, está saindo do Papa Mike e de repente vê o veículo da pessoa parada aqui na frente. E a pessoa escorada no carro, com a mão para trás, com um casacão assim, né? E de repente a pessoa diz assim: ei, quero falar contigo. E aí ele dá um passo ameaçador, tu puxa um revólver que tu trazia contigo e tu dá um tiro na pessoa. E aí quando você se aproxima, você vê que ela não tinha nada na mão. Que era um bilhete pedindo perdão, um cartãozinho, um bombom, eu te amo, vamos fazer as pazes, né? Paz e amor, aquela coisa toda. Você não agiu em legítima defesa real. Você imaginou um cenário na tua cabeça que você pensou. Essa pessoa, 10 horas da noite, com um casaco, mão para trás, de forma ameaçadora, me odeia há 10 anos, veio para me matar. Eu vou reagir. Essa é a discriminante putativa da legítima defesa putativa. Tá? Só vale para legítima defesa, professor, o que a banca cobra? Não. É muito comum também estado de necessidade putativa. Sabe aquele exemplo do avião com um paraquedas só? Vamos supor que eu empurrei o meu amigo do avião e quando eu fui pegar o paraquedas, tinha 2. Né? Isso é o quê? Estado de necessidade putativa. Eu imaginei que só tinha um paraquedas. Tá? Você pode jogar o paraquedas para o outro. Vai que ele consegue pegar no ar, né? Então, assim, gente, para fins de prova, cuidado. Então, as discriminantes putativas está dentro da parte dos erros, considerado excludente de tipicidade, mas tem essa discussão porque você pega as excludentes de ilicitude e transporta para a parte referente à tipicidade. Mas essa que atirou e matou na rua, ela vai excluir a a tipicidade. Se a legítima defesa for putativa, exclui a tipicidade porque é uma discriminante putativa. Se a legítima defesa fosse real e a outra realmente tinha um revólver, é por isso que a lei diz: levado por força das circunstâncias a acreditar que aquela situação, se fosse real, seria legítima. Entende? Tá? Isso causa um pouco de confusão e eu, na minha concepção, a discriminante putativa, se ela se baseia na excludente de ilicitude, seria uma excludente de ilicitude de forma transversa. Mas, como está geograficamente localizada no artigo que fala sobre os erros, do erro sobre elementos do tipo, as bancas têm cobrado como excludente de tipicidade. Tá? Perfeito, gente? Chega. Vamos para casa, ótimo final de semana. Não esqueçam de estudar. Até semana que vem.